Testando. Ouvindo alto e claro, Sérgio. Boa noite. Boa noite. Adriano, tá ouvindo? Boa noite, Adriano. Tudo bem? Adriano, não tô te ouvindo. A gente também não estamos ouvindo você, Adriano. Está só com vídeo. Agora sim. Perfeito. Sérgio. Boa noite, pessoal. Adriano, faça as honras da casa. Bom, pessoal, boa noite a todos. Não sei se todos estão me ouvindo, mas, em primeiro lugar, né, agradecer a presença de vocês. Não é sempre que a gente consegue aí juntar algum quórum de pessoas numa sexta-feira, às 7h30, né? E ainda mais próximo a uma época que a gente vive um feriado eterno, né? Claro que as pessoas estão aí em quarentena, mas o intuito dessa reunião é realmente somar e agregar aí informações do nosso convívio aí na engenharia clínica, de forma que a gente possa contribuir aí com os nossos problemas e soluções para estar somando, né, esforços e ajudando um ao outro, que é o intuito aí de nossa função como associação. E esse trabalho que está sendo feito aí pela BQ nesse momento está ecoando em vários níveis governamentais e de conselhos, e o fruto desse trabalho, né, a gente está vendo aí no dia a dia. Então, mais uma vez, obrigado. E agora seguimos aí, Ferrelli, à vontade para conduzir. Você está sem áudio, Ferrelli. Obrigado. Não, estou aqui como membro da Regional Rio e depois, se alguém tiver alguma dúvida da Nacional, das ações, eu vou estar aqui também para responder. A ideia desse encontro é basicamente a gente discutir os problemas que a engenharia clínica tem enfrentado aqui no Rio em relação a essa crise, a gente trocar algumas ideias, apresentar sugestões e depois a gente faz um resumo por escrito e manda para os ministérios. Tá? Aí deixar o Adriano, nosso diretor da Regional Rio, para fazer toda a parte. Aí, pode ficar à vontade, Adriano. Bom, pessoal, há alguns temas que são bem recorrentes, né, dentro da nossa área de engenharia clínica e que eu tenho observado já em conversa com as pessoas que eu tenho trocado informações. E aí, o primeiro tema que eu gostaria de que vocês falassem e dessem alguma opinião, e aí vocês podem levantar a mão ou fazer alguma indicação aí para o próprio Zoom, com relação à problemática da quantidade de
ventiladores. Eu queria saber se nas unidades de vocês você tem a quantidade de ventiladores dimensionada, onde vocês têm trabalhado, tem atendido a expectativa. E se não, o que vocês têm feito aí para ajudar e contribuir aí no atendimento aos clientes, aos pacientes do hospital que vocês trabalham? Se alguém quiser somar alguma coisa aí, é só sinalizar que a gente dá o áudio para vocês. Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Eu posso só falar um pouquinho? Ô, Vinícius, à vontade. Tranquilo. O que acontece? Eu não atuo diretamente na área de ventilador. Eu trabalho com a parte de metrologia, manutenção, mais para a parte de biomol, né? Mas eu estou tendo uma demanda muito grande de muitos clientes, sabe? Pedindo auxílio. Até, por exemplo, como eu certificar um ventilador ou como eu poder aumentar minha produção ou auxiliar até na manutenção desses ventiladores. Eu, particularmente, eu tenho uma dificuldade muito grande de encontrar pessoas assim que tenham esse tipo de conhecimento por não ser a minha área, entendeu? Essa parte eu trabalho até de forma voluntária, eu não cobro nada para o pessoal, até porque eu acho que essa hora a gente tem que auxiliar, mas eu não sei como fazer esse link. Então, eu tenho pessoas que estão trabalhando em desenvolvimento, tanto próximo ali, tanto na UFRJ, quanto no Senai. E, cara, não sei como ajudar esse pessoal. Eu não sei como fazer um ensaio para garantir que os ventiladores que eles estão querendo produzir em larga escala esteja adequado para o uso. E aonde procura isso? Qual o ensaio? Aonde que fazem esse tipo de ensaio aqui no Rio, né? Porque isso, no caso, falando do Rio de Janeiro. Entendi. Na verdade, Vinícius, eu vi que você colocou que é GM Metrologia. Você está tendo dificuldade, na verdade, na capacitação técnica para a manutenção de ventiladores pulmonares, é isso? Isso e a parte de ensaio para saber, por exemplo, a Peugeot, lá em Resende, estava querendo fazer essa produção junto com uma aluna da UFRJ. E como é que vai fazer um ensaio para desempenho, para saber que esses ventiladores que estão produzindo lá estão adequados para serem utilizados nos hospitais? Entendi. Ferreira, quer comentar sobre o projeto que está acontecendo lá na verdade, é pela Jaguar, né? Lá em Resende? Bem, a gente tem dois pontos diferentes. O primeiro ponto foi que o Ministério da Economia, junto com o Ministério da Saúde, montaram um grupo para fazer a manutenção dos ventiladores. Nesse grupo entraram as montadoras, o Senai, mais um ou outro de fora, e a Beclean para ajudar a coletar voluntários e empresas, fazer um filtro para poder ajudar. Então, esse sistema como está funcionando? As montadoras e os Senais têm gente, mas não tem gente 100% que conhece experiente em manutenção de ventilação, de ventiladores. Então, a gente pega os voluntários e encaminha. Aqui no Rio, tá, o pessoal da Jaguar está Equipaquer, com o Guilherme dando todo o suporte, mostrando, treinando e fazendo as análises de calibração, segurança elétrica. E é isso para garantir que o ventilador vai ser entregue ao hospital seguro para o paciente. E temos o outro ponto, que são os novos equipamentos que estão sendo desenvolvidos e que fica aquela questão da praticidade de uma empresa encampar a ideia e de certificar o mesmo. Algumas empresas optaram por pegar equipamentos que já perderam a patente e replicar esses ventiladores, ou em impressora 3D ou do modo padrão. A vantagem é que esses ventiladores já foram certificados, conhecem as restrições e podem ser usados de forma segura. Agora, os novos ventiladores. Quando você vai homologar um equipamento novo, você tem uma série de normas IEC que você tem que seguir, validar,
e depois fazer um teste clínico. No momento, você não consegue fazer tudo isso 100%. Então, no exterior, eles lançaram até algumas considerações do que realmente é essencial você verificar para garantir o uso seguro. Eu acho que está até no blog da Beclin, na parte do Covid-19. E tem até um hackathon também que ele colocou o que é realmente necessário. Então, eu acredito que possam ser feitos ventiladores, que você possa homologar, mostrando que ele atende ao uso do Covid, mostrando que ele atende às normas de segurança básica, ou mostrando as restrições, os cuidados que têm que ser feitos, e aí apresentado para a Anvisa. Olha, isso aqui é o que nós temos, aqui são os testes que foram realizados, isso é que ele faz, isso são as restrições, e deixar a Anvisa dar a palavra final. Houve também uma liberação por parte da ABNT das normas que são relacionadas a testes e ensaios de vários equipamentos da engenharia clínica. Não sei se vocês acompanharam as divulgações nos grupos, mas do contrário, a gente pode disponibilizar aqui, ou por mensagem via o Simpla para os participantes, o link das normas que estão liberadas, inclusive as de ventilação mecânica com os ensaios. Os EPIs também foram liberados também. Sim, verdade. Pronto. A outra pergunta que o Vinícius fez foi com relação à capacitação, né? A Arquimedes, se eu não me engano, em contribuição com a campanha, ela liberou gratuitamente o treinamento básico de ventilação mecânica. Dá uma boa base para quem já tem conhecimento eletrônico e já tem um pouco de experiência, te dá um bom embasamento de forma que você já possa entender e até isolar algum tipo de problema que você possa vir a ter com o seu ventilador e os demais equipamentos que eles têm com treinamento liberado para poder te ajudar. Essa foi uma iniciativa de uma empresa, né, de fornecedora de instrumentos e simuladores de calibração, que tem sido muito bem-vinda. E acredito que, segundo a informação que o Ferreira passou, logo quando eles disponibilizaram, houve 15 mil visualizações do treinamento. É isso mesmo, Ferreira? Então quando disponibilizou para a América Latina, foram 5 mil acessos instantâneos, aí derrubou o servidor. Aí tiveram que botar um servidor maior e 3 horas depois voltaram cerca de 7 mil acessos simultâneos. Toda a América Latina, mais Espanha. Eu acho uma iniciativa muito boa. Eu acho que isso aí deve ser aumentar essa iniciativa aí, né? Eu soube que recentemente que acho que a Asteris também vai estar dando um treinamento sobre equipamento, voltando para a parte de esterilização. E são iniciativas que têm vindo e têm sido muito bem aceitas pelo mercado, né? Então a gente está sempre buscando essas informações. Eu acho que vale a pena nós buscarmos aí parceiros também para estar elaborando um treinamento de forma EAD ou presencial. Se alguém tiver alguma sugestão aí, será muito bem-vinda. Algum outro ponto, pessoal, que vocês queiram falar sobre dificuldade com relação à manutenção dos ventiladores? O Sérgio Pitanga quer falar. Boa noite, tudo bem, galera? E aí? Em vista do que o Vinícius comentou, essa minha dúvida também, eu vi até hoje uma publicação, acho que tá me ouvindo aí, vocês? Sim. É uma publicação do Guilherme, acho que é uma dúvida também minha, como era do Vinícius. Como é que está sendo a capacitação técnica dessas pessoas? Porque a gente sabe que nós, quando chega na área de engenharia clínica, para manusear o ventilador, a gente demanda tempo e experiência. Não é com uma semana ou com um mês que a gente obtém essa noção, demora, até porque é um equipamento de alta complexidade. Uma calibração errada, um ajuste errado, um volume errado, você pode trazer severos danos ao paciente, né? E a gente tem visto indústrias, tanto indústrias normais como indústria automobilística, atuando em ajudar nessa manutenção ou confecção de novos equipamentos. Vocês têm visto uma grande demanda a pedido das engenharias para auxiliar nesse
treinamentos, nessa capacitação. Eu vejo a galera que está aí ajudando, tipo, o Senai está ajudando, a Fitec e assim por diante. Mas a gente está conseguindo atender a demanda, as pessoas estão pegando, como ele falou, eu consertei, troquei uma válvula. Tá, mas e aí, como é que eu vou aferir? Como é que eu vou saber se aquilo passou no meu teste de confiabilidade? Como é que está sendo esse trabalho em conjunto com as engenharias, tanto o Rio de Janeiro, o Ferreri, como atua aí nível Brasil até mais, como é que está sendo essa introdução da parceria com as indústrias, capacitação técnica? Adriano, quer falar sobre o Rio de Janeiro? Ou... Posso falar sim. No caso, nós já temos um polo funcionando, né, que é o polo lá de Resende. E lá a Equipacare, né, foi uma empresa parceira que está atuando diretamente lá com eles. Na verdade, ela cedeu os equipamentos de qualidade, de calibração e qualidade, e um técnico que fica mentorizando os demais técnicos que atuam na área. Então, acaba que esse treinamento, e na verdade, essa manutenção ela é supervisionada por um técnico com experiência e gabarito técnico para estar monitorando os demais. Então, isso foi o que está acontecendo no Rio de Janeiro e muito provavelmente vai ser o que vai acontecer na capital, quando nós conseguimos firmar o polo também aqui na capital do Rio de Janeiro. Em relação ao nível resto do Brasil, a gente está seguindo esse mesmo modelo. O que foi acordado quando a Beclin entrou no grupo foi que cada local deveria ter um engenheiro clínico e técnicos, e o ventilador só poderia ser liberado após testes, calibração e análise de segurança elétrica. Foi feito um treinamento inicial do pessoal das montadoras do Senai, através do curso da Arquimedes. Depois o Sinatec, o Senai Bahia, o Sinatec, ele fez também uma série de lives para trocar experiência. A Arquimedes botou um sistema no ar para que profissionais possam colocar dúvidas e tirar dúvidas. E dessa forma, a gente está conseguindo garantir que o pessoal das montadoras Sinai receba treinamento ou acompanhe um técnico mais experiente que realmente conheça fazendo, para garantir que o conserto vai ser bem feito. E a ordem é não deixar sair nada com pendências. Tá faltando um sensor. Aí vai ser dado um jeito de comprar o sensor, colocar, fazer os testes e liberar. Então, onde a Beclin está, junto com o sistema e seguindo as normas, é dessa forma. A gente garante que tem pessoas experientes acompanhando todo o processo. Obrigado. Bom, pessoal, o segundo tópico que também chama muita atenção, e eu tenho visto as pessoas comentarem com muitas dúvidas, é com relação à proteção dos trabalhadores, né? As pessoas aí têm efetuado a manutenção, têm entrado nos leitos. Queria ouvir de vocês aí como é que tem sido, se vocês têm alguma sugestão e como tem feito para se proteger quem acessa hospitais a não estar se expondo de forma agressiva à sua própria saúde, no intuito de fazer uma manutenção nos equipamentos médicos, justamente nesse tempo de coronavírus. Alguém tem alguma experiência, algum tipo de contato, independente de área ou de sistema, mas como é que vocês têm visto? Se tem alguma dificuldade em relação a adquirir EPIs, a proteção, e como tem feito para poder se virar nessa escassez de equipamento de proteção individual? Adriano? Fazendo um adendo à sua informação, era uma outra pergunta que eu fiz algumas perguntas aqui já anotadas aqui. Fazendo uma junção à sua pergunta, justamente para contribuir com o pessoal, como é que está sendo feita a desinfecção dos equipamentos? Você está utilizando álcool em gel ou se é alguns produtos específicos? E se é só utilizado no equipamento ou quais materiais são esterilizados, o que são e o que não são? Também é uma dúvida minha também, entendeu? Quem puder contribuir também fico feliz. Por isso que eu estou fazendo um adendo a mais essa pergunta. Alguém tem algo a dizer? Se não, acrescento aqui a minha experiência, né? E talvez o Ferreri complemente.
até porque a gente também atua na parte de segurança do trabalho, né? E aí a gente acabou desenvolvendo até um trabalho e entendendo um pouco do nosso dia a dia. Bom, o Ministério da Saúde, ele desenvolveu uma cartilha, né, onde ele menciona quais são os EPIs, inclusive algumas recomendações de forma a poupar os EPIs que são mais adequados para o pessoal da saúde, né? Mas ele pouco fala do profissional de engenharia clínica. Ele fala muito da recepção, fala do pessoal da assistência em si, fala do pessoal da limpeza, mas não fala do pessoal da manutenção. No nosso mundo ideal, se isso existir, né? Nós devemos receber o equipamento já desinfectado. E aí nós não teríamos esse problema, né, de estar nos preocupando tanto com a exposição ao risco biológico. Porém, a gente sabe que, na realidade, a gente chega lá, tá o paciente ainda, a gente entra no leito de isolamento, aquela coisa toda, né? E nem sempre nós temos os EPIs adequados, porque muitas das vezes nós, como engenharia clínica, não somos vistos como área assistencial. Só que existe uma grande semelhança entre o paciente que está acometido por uma enfermidade contagiosa e o instrumento. O equipamento que está monitorando ele é quase que uma extensão dele. Então, entendo que aquele equipamento também carrega com ele todos os agentes biológicos de contato e, às vezes, até os aerossóis que estão ali contidos próximo ao paciente. Então, ele deve sim ser visto como uma fonte potencial de contaminação. E aí, nós temos que adotar algumas práticas semelhantes a que os próprios médicos, enfermeiros e fisioterapeutas adotam quando vão entrar no leito de isolamento. Toda aquela paramentação tem que ser disponibilizada para o engenheiro clínico também. E uma outra coisa que nós também dificilmente nós fazemos, e seria uma boa prática, é garantir que ocorra essa desinfecção do equipamento com o produto adequado, né? Normalmente a nossa bancada tem o limpa-contato, o álcool isopropílico, e às vezes nós temos ali um álcool 70, né? E nada mais do que isso. Dificilmente a gente tem na nossa bancada lá um desinfetante ou Saneante. um saneante que realmente elimine superfície, elimine de forma mais segura os agentes biológicos ali podem estar presentes. Então, assim, o que eu tenho recomendado, tenho visto nos engenharias clínicas, né, pelo menos por onde as pessoas têm me perguntado, procurem adquirir, né, junto ao pessoal da limpeza, ou realmente o bactericida ou o saneante adequado para a limpeza de superfícies. Não adianta só usar o que a gente tem ali, que é o que a gente usa no dia a dia, e garantir que a eficácia está sendo efetiva naquele momento. Então, assim, peguem lá normalmente o Surface, ou os similares deles para poder fazer a manutenção, e use os EPIs que constam na ficha de identificação do produto. É o mínimo que a gente pode fazer, vamos dizer assim, para garantir a nossa proteção com relação a esse agente. E quando for adentrar lá nos leitos, não tem jeito, né, gente? A gente tem que usar a mesma paramentação do pessoal da assistência e não pode fugir disso. Eu sei que nós temos aí um intuito de sempre estar resolvendo a coisa, mas nem sempre com esse intuito aí a gente acaba se protegendo de forma adequada. Então, pense primeiro em vocês aí nesse ponto e se protejam antes de mais nada. Eu gostaria de falar, posso? Por favor. Boa noite, tudo bem? Então, eu tenho feito, né, o trabalho de treinamento e orientação com a equipe, realmente, da paramentação, né, e de sempre retirar o equipamento do setor somente após a limpeza, né. Então, assim, é conscientização mesmo, entendeu? Então, é isso que eu tenho feito. E você tem conseguido os produtos, os equipamentos, por exemplo, para limpeza, já que você está recomendando remover, você tem feito com álcool, com algum tipo de saneante apropriado? Então, em algumas unidades que eu trabalho, a gente tem alguns saneantes já pré-padronizado, né? Na AMIL a gente fez isso, em outros lugares que eu trabalho também. Então, assim, a gente usa realmente o saneante hospitalar. Tem alguém aqui de hospital público presente, não? A maioria é hospital público que eu trabalho, né? Rapaz,
nem sempre é muito legal, sabe? Eu trabalho numa outra área de laboratório, mas eu te falo que tem hora que assusta, porque o pessoal não faz a descontaminação dos equipamentos corretos. Às vezes alocam o equipamento para a área de engenharia clínica sem a tratativa necessária, até por falta de conhecimento, entendeu? Há alguns lugares que eu auxilio, né, na parte de consultoria, a gente está tentando fazer um treinamento para a equipe, entendeu? Pega a pessoa responsável pela qualidade e tenta fazer para a equipe para estar trabalhando em todos os equipamentos que utilizam, né, fazendo toda a descontaminação. E tem uns que você não pode nem passar produto. Então, a gente tem salas, às vezes tem algumas salas que tem luz UV e você deixa o equipamento ali durante 24 horas e tal, dependendo da formatação do equipamento, né? Para poder ele estar sendo liberado para manutenção. É o que eu tenho feito, mais ou menos. Eu tenho até umas fotos que eu tirei de um exemplo. Não sei se eu consigo compartilhar até a tela aqui. Deixa eu ver que eu mostro até para vocês, mais ou menos, o exemplo da sala de descontaminação. Vocês estão vendo aqui? Sim. Aqui, tá vendo? Aqui, ó, essas lâmpadas aqui é tudo lâmpada UV, tá vendo? Tem tanto nas capelas de segurança biológica quanto na própria sala. Então, assim, é uma parte que eu tenho visto eficiente para trabalhar com esses equipamentos que saem de Covid. Depois a gente já fez alguns testes biológicos e realmente não positivou nada, entendeu? De amostra biológica. Essa sala aí até eles fazem o teste do Covid mesmo, para saber aquela parte molecular, entendeu? Via PCR. Entendi. Como esse vídeo vai ser até divulgado, né, e o hospital público não tem problema não. Você pode até mencionar qual hospital e onde você viu coisas boas e onde você viu dificuldades. Na verdade, o intuito desse vídeo é realmente coletar informações que seguirão para o História da Saúde. Então, fica à vontade aí, se você quiser comentar onde você está, que hospital público é esse, ou até como boa prática, até onde você sentiu dificuldade. Esse daí eu acho que foi um exemplo muito bom, entendeu? Eles implementaram isso daí. Esse daí foi no HU lá da UFRJ. Então, eles estão bem paramentados e eles estão fazendo estão aplicando a política de controle e segurança biológica, tá? Agora, alguns outros que eu visitei, que eu prefiro nem falar o nome, são bem complicados essa questão, entendeu? Então, assim, a equipe de engenharia clínica muitas vezes não tem um treinamento adequado para a segurança biológica. Pelo menos é a minha percepção, sabe? Não, isso é uma coisa realmente real. A gente não vê o pessoal sendo treinado de forma contínua e, vamos dizer assim, rotineira com relação à segurança biológica. E ainda tocando nesse assunto, ainda voltando para a EPI, queria saber de vocês se vocês conhecem, assim, e sabem de alguém no Rio de Janeiro da área técnica que já deu o caso confirmado, e se ele foi afastado, ou se o pessoal está um pouco com medo. Como é que está a percepção de vocês aí no mercado como um todo com relação às pessoas que têm adoecido? Bom, eu tive um colaborador que entrou em pânico, mas assim, ele não ficou doente, não teve nada. É mais o pânico mesmo dessa proporção, né, que essa pandemia assim tomou, entendeu? Aí eu tive que afastar. Mas ele era do grupo de risco, algo do gênero? A mãe dele. Ah, entendi. E, assim, uma boa prática que eu tenho visto em algumas gírias clínicas, até para diminuir o contato entre os técnicos e entre o próprio grupo, é a escala de revezamento de uma forma quebrada, né? Normalmente a gíria clínica entra às 7, 8 da manhã e aí fica até às 17, 18 horas, e aí muitas das vezes com o serviço diminui bastante da noite, não se tem técnicos escalados, mas uma boa prática que eu observei em alguns lugares é você partir esse horário no meio, né? Tipo, colocar alguém para entrar meio-dia e ficar até as 9 da noite, e aí você diminui bastante o número de pessoas próximas uma das outras nas oficinas. Isso é uma coisa que vale a pena experimentar. E
eu sei que é mais difícil, mas de repente fazer escala de serviço, né? Às vezes onde tinha diaristas, começar a colocar a pessoa para um plantão também. Não sei se a pessoa tem praticado isso. Eu não vi, assim, a mudança de diarista para plantonista, porque acarretam alguma questão trabalhista, né? Porque todos são CLT. Mas a questão da quebra de horário eu tenho visto acontecer e com resultados bons aí com relação ao número de horas que as pessoas passam próximas uma das outras. Não sei se vocês têm algum outro tipo de sugestão. Se eu tiver, fica à vontade para falar também. Adriano, eu não trabalho diretamente dentro da engenharia clínica, mas o que a gente fez na empresa foi uma dessas ferramentas aí. Um grupo, exemplo, se a gente tem 6 técnicos e a gente tem um espaço até grande dentro da empresa, trabalha 3 técnicos hoje, 3 amanhã, ou diminui, 2 vai de manhã, ou 2 vai à tarde, e tenta nunca eles se encontrar, alguma coisa do tipo. E o pessoal tem utilizado mais o transporte particular, o próprio carro. O pessoal tem ido, a empresa tem se ajustado, ajudando no combustível, para evitar o transporte em massa. E as pessoas que a empresa tem com mais de 60 anos, ou a mãe já, uma pessoa idosa, a empresa abriu em questão da férias coletiva, dentre outros métodos. Em conversa com amigos que é da parte de engenheiro clínico do hospital público, a gente estava conversando esses dias, ele até me perguntou, pô, Sérgio, o que você tem visto aí? Se você tem ido em algum hospital? Até falei que eu não tenho ido, mas como eu sempre rodo, perguntou como é que tem sido essa demanda. Até conversei com um amigo, eu falei, cara, eu tenho feito isso aqui na empresa, eu não sei como é que seria para você no hospital. Porque ele está tentando justamente fazer isso, mas o hospital em si, ele fala, não, eu não posso fazer isso com sua equipe, porque você tem um contrato, X contrato horário aqui, senão vou ter que gozar sua nota, alguma coisa assim desse tipo. Então, ele falou que às vezes tem batido em contratempo com um hospital em relação a não cumprir o horário. Aí ele falou que vai tentar achar um meio termo. Porque, assim, a gente sabe que tem muitas pessoas também na área de engenharia clínica e também que já tem pessoas que já estão com uma... Não posso dizer a palavra velho, mas já tem uma pessoa que já tem 45 anos, 50 anos. A gente já tem bastante pessoas assim, que também são do grau de vídeo. Então, ele falou que vai ver como é que faz essa demanda. Se faz uma rotina, como você falou, pega de 7 às meio-dia, aí depois entra um grupo de 1 às 9 da noite. Então, assim, eu tenho visto que o pessoal está tentando remanejar esse aspecto, mas dependendo do hospital, isso às vezes não consegue, né? Uma outra coisa que eu vi bem legal, né? Eu fui a São Paulo esses dias fazer liberação de equipamento lá também. E eu tive uma ideia lá que eu trouxe até para cá, para esse outro laboratório que eu atendo. Eles estão fazendo o seguinte, eles dividiram toda a equipe, né? Então, tem tipo a equipe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por exemplo, segunda-feira, no turno da manhã, trabalha a equipe 1. Aí passa, aí limpa a sala, desinfeta, aí depois vem a equipe 2, e assim sucessivamente. O que eles conseguiram com isso? Um dos turnos, né, positivou uma pessoa. Então, ele só isolou aquelas pessoas que estavam naquele turno. Então, quer dizer, o que eles estão fazendo? Eles estão tentando cruzar menos a quantidade de pessoas na equipe e também, quando você tem um caso positivado, você segura aquelas pessoas em casa para que você não tenha prejuízo, tanto prejuízo para as pessoas quanto prejuízo para a liberação dos exames. Eu não sei se isso é viável, mas foi uma ideia muito boa de um rapaz da engenharia clínica que eu acho que está sendo replicado em alguns lugares e eu vejo com muito sucesso, tá? Excelente sugestão. Ferreira, alguma coisa para acrescentar? Para mudar de tema? Um comentário, porque além do problema do Covid, da contaminação, um problema tão sério quanto é justamente o impacto emocional que está acontecendo com os profissionais. Nos outros estados, a gente tem profissionais pedindo demissão, profissionais entrando em crise, chegando e falando, por que eu escolhi essa profissão? O que eu estou fazendo aqui? Eu vou morrer, com o psicológico totalmente abalado. Aí a Beclin conseguiu descobrir um serviço gratuito que vai estar disponível para os profissionais de engenharia clínica para poder conversar, desabafar. E agora, mais do que nunca, a gente precisa ter liderança
para manter a tranquilidade e serenidade dos técnicos. E até mesmo dos outros profissionais, os administrativos, até mesmo o profissional da área da saúde também. E lá em São Paulo estão ocorrendo vários casos de técnicos contaminados. Alguns estão sendo colocados em casa e outros já estão entubados. E eu tive uma boa notícia ontem à noite que um técnico que estava entubado conseguiu voltar à vida normal. Quer dizer, já saiu do CTI, está respirando normalmente, já criou resistência. Ele até mandou um áudio falando que estava bem, falando que a sensação é muito ruim, que ele recomenda que todo mundo use o EPI, se proteja, e realmente tem que usar o EPI e fazer a higienização da sala, porque a gente não sabe que fica impregnado nas ferramentas, a poeira que vem no sapato, e mesmo quando você pega um ventilador de um local que está com Covid, que foi higienizado, quando você precisa abrir, você não sabe se teve contaminação interna. Então Esse que é o crise. E aqui que falei, nas montadoras, o que eu sugeri? Que tivesse uma área de desinfecção fechada, com pressão negativa e aspiração passando por um filtro EPA, para não contaminar o ambiente, e o funcionário também todo paramentado para não ter risco, para aquela poeira não seguir. Agora, nos hospitais, nas unidades de saúde, isso é mais difícil, né? A pessoa vai ter que abrir o equipamento, mas ela não tem esse ambiente especial. E aí ela vai ter que usar máscara e se proteger, né? Higienizar bem as mãos, usar luva, higienizar as ferramentas. Então, é um momento realmente que a gente tem que botar liderança, mostrar as consequências da falta de uso de EPI, da falta de uso das normas de segurança e ajudar o lado emocional, né? Senão o pessoal acaba ficando assim muito abalado. Ô, Ferreri, saiu como sugestão, se o profissional tivesse disponibilidade e quiser abrir um pouco do que ele passou, a gente, de repente, gravar um depoimento dele, já que ele viveu, né? Passou por a situação toda, e a gente divulgar isso nas nossas redes sociais aí, como que realmente o profissional de engenharia clínica está exposto, ele está se contaminando e as consequências podem vir a ser graves, né? Então, nada mais do que, de repente, convidar algum profissional que tenha contraído aí o Covid, tenha passado por uma situação um pouco mais complicada, e com sorte e bom trabalho aí das entidades de saúde, ele tenha se recuperado bem, e aí prestar um depoimento. Eu acho que isso causa um bom impacto aí para o pessoal que ainda não acredita nas consequências do Covid, cair na real e começar a se proteger melhor. Fica como sugestão. É uma ótima sugestão. Já vou falar com a chefe dele, que passou os áudios, para assim que ele estiver disponível em casa, se ele aceitar, gravar um vídeo ou fazer uma live para a gente poder conversar e mostrar a importância real de se proteger e de tomar cuidado. Obrigado, Adriano. Eu acho muito, muito importante mesmo o que o Ferreri falou. Tem muitas pessoas que não estão levando a sério essa parte do Covid, né? Não estão utilizando luva, não estão usando máscara, e a gente só consegue perceber isso depois que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Aqueles 22 mil pessoas, 30 mil pessoas, não, é isolado, é para lá. Eu moro aqui em outro lugar que não tem muito. E quando a gente cai nessa parte que não é um parente nosso, um amigo, a gente toma seu susto dessa realidade, esse pânico aí, como o Ferreri falou, tem gente que cria um pânico, nossa. Então, assim, é uma preocupação, e a doença é uma doença, como posso dizer, é um vírus que a gente não vê. Você vai lá, pega o ventilador no leito, como o Ferreri falou, se você não estiver paramentado, se você for abrir o equipamento, você não sabe o que tem. Então, tem que ser feita, é uma ótima ideia, como o Ferreri comentou, de você lá no negócio do carro, lá do pessoal da montadora, tem um local só para fazer desinfecção. Então, tem que ser feito isso, porque a gente não sabe. Uma amiga minha ela é enfermeira, trabalha com ela não diretamente todo dia, ela falou: Sérgio, eu não sei como eu peguei.
e ela não estava indo trabalhar todo dia. Então, você não sabe. Então, pode ser no equipamento, pode ser na chegada do hospital, pode ser no transporte público. Então, fica complicado, né? O que eu vejo muito Verdade. comum, infelizmente, é que eu trabalhava, tinha uma equipe de mais ou menos 40 engenheiros, todos para equipamento médico. Cara, para você colocar o pessoal para utilizar EPI, é uma coisa que você tem quase falar que vai demitir o cara. E agora que as pessoas estão começando a entender a importância. Só que tem que lembrar também que o Covid é muito grave, mas também tem outras patologias, por exemplo, tuberculose, que você está usando o ventilador também e você pode estar se contaminando. Fora isso, tem H1N1, tem vários outros vetores que estão rodando também, que é um contaminante. Então, isso não tem que ser só para agora. Isso a gente tem que fazer, talvez, aprender o que está e o que a gente pode aplicar a isso. Usar isso de exemplo agora, o vídeo que você falou é fantástico, usar de exemplo para que os profissionais passem a adotar medidas efetivas, medidas que vão dar segurança para eles, e não só para eles, para a família deles, porque às vezes ele vai pegar isso e passar para a família dele. A gente está aprendendo isso de uma maneira muito triste agora, mas que a gente já tinha que ter sido educado antes. Quando a gente entrar numa sala, a gente entender que o que está lá, para o médico, é a mesma coisa que a gente tem que usar. Talvez eu nunca vi necessidade de falar algo específico para o engenheiro clínico, já que existe um mapa de risco para a pessoa de saúde. Para mim, eu me enquadro naquela mesma categoria de proteção. A gente tem que usar aquela proteção se não estiver descontaminado, porque o contaminante é o mesmo. Está coberto de razão. E ainda puxando, vou passar ao próximo tópico, né? A gente já falou aí sobre a questão de proteção. Queria ver com vocês essa questão toda de se vocês têm notado um certo tipo de evasão ou de dificuldade de encontrar mão de obra disponível para engenharia clínica. Nós sabemos que o mercado, há um tempo atrás, até agora, né, não tem andado tão aquecido como em épocas anteriores, né? E agora, com essa demanda do Covid, e aí está tendo uma demanda de procura por técnicos que queiram trabalhar com manutenção de equipamentos médicos. Muitas vagas temporárias têm sido abertas. E aí eu não sei se está acontecendo essa adesão, vamos dizer assim, se vocês têm participado, feito seleção recente para técnicos, como é que está sendo aí a mão de obra, tem encontrado facilidade, ou tem aparecido, mas não tem aparecido com disponibilidade, ou está ficando mais cara, ou está tendo no mercado, como é que está sendo a questão da mão de obra para quem atua diretamente com engenharia clínica? Boa noite. A gente trabalha diretamente com engenharia clínica. Eu tenho percebido que, de certa forma, está sendo mais complicado conseguir mão de obra qualificada, justamente porque eu tenho visto o pessoal com receio muito grande, né, sem saber lidar com tudo que está acontecendo e acaba atrapalhando um pouco o processo seletivo. E a gente tem tido um pouco de dificuldade de encontrar essas pessoas para conseguir fazer o trabalho de forma ideal. Entendi. Então, na verdade, era uma suspeita que eu não estava sondando no mercado. Seu depoimento já meio que confirma o que está acontecendo, né? Porque a gente tem buscado, eu tenho visto muitos anúncios aí de empresas contratando até temporariamente técnicos que queiram atuar aí na aumento de mão de obra em virtude da demanda. E aí eu não tenho visto um retorno, vamos dizer assim, de pessoas que estão se candidatando, né? Então, realmente, a mão de obra está começando a ficar escassa aí com relação... Não sei se por questão de não querer se contaminar ou porque está faltando mesmo mão de obra qualificada no mercado. Assim, eu tive muito esse problema na outra empresa que eu trabalhava. O que eu passei a fazer, tá? Sistemas de treinamento. Então, o que fazia? Pegar uma pessoa que não era tão qualificada, mas que você viu um potencial grande, tá? E você passava a colocar ela junto com uma pessoa muito qualificada. Então, isso daqui era como se fosse o tutor dela. Então, você contratava, por exemplo, 2 técnicos, você colocava essa pessoa como tutor e ia ficar ali durante um mês, praticamente, fazendo tudo que a outra fazia.
para eu conseguir compensar o serviço depois. Então, assim, eu tinha um prejuízo inicial de ter que ficar pagando essa pessoa para poder praticamente fazer nada, mas depois ela me dava um ganho muito grande. Às vezes isso dá um trabalho muito no início, mas isso é compensador depois, porque a mão de obra é ruim no sentido de não ter conhecimento. A gente não tem uma faculdade de engenharia clínica, algo que a pessoa vai sair formada. E quando muito faz uma qualificação, ela não tem a qualificação para os equipamentos, para toda aquela padronização que a gente tem que ser. Entendeu? Tem muita gente que ainda está no mercado há muito tempo e não conhece como padronizar, como testar, como certificar um equipamento. Então, eu acho que isso a gente tem que tentar pegar um profissional que queira ter esse desempenho e qualificar ele. De repente, eu acho que a ABCLIN, eu vejo que é muito preocupada com isso. Isso até eu achei muito interessante, porque eu vi essa dificuldade, eu vejo que vocês têm esse sistema de treinamento para até ajudar o profissional a estar mais inserido no mercado. Isso, esse é um dos trabalhos que a gente tem executado aí com nossos temas e palestras mensalmente. Tem temas técnicos e temas de formação profissional, até porque a gente já viu essa necessidade no mercado e a gente tenta agregar, vamos dizer assim, mais conhecimento para a comunidade dessa forma. Ainda é pouco. Acredito que a gente tinha que fomentar mais coisas aí para poder estar capacitando mais pessoas, mas é um trabalho contínuo. Ferreira, quer acrescentar alguma coisa nesse tópico aí, mão de obra? Bem, eu fiz alguns processos seletivos, de parte de consultoria para algumas empresas, e o que aconteceu? Antigamente tinha um problema de faltar mão de obra especializada, mão de obra técnica especializada. Hoje, parece que parte dessa mão de obra está querendo mudar de área, está com receio de enfrentar esse problema da pandemia. Então, hoje, se encontrar um técnico realmente especializado e que queira atuar na área, complicou muito. Está muito escasso no mercado. Você encontra alguns poucos técnicos, alguns que não têm qualificação ou recém-formados, que também não têm muita noção do risco da pandemia e que têm o interesse, mas a quantidade diminuiu muito. Antigamente, eu anunciava uma vaga, apareciam 40, 50 currículos. Agora caiu para praticamente 10, 12 no máximo. E essa questão da formação, a ABCLIN, a regional, tem feito um bom trabalho nessa parte. Eu conversei com o diretor do Senai do Rio e perguntei para ele, vocês nunca tiveram interesse em montar um curso para técnico em equipamentos biomédicos? Porque, se vocês olharem, existe no quadro brasileiro de profissões o técnico em equipamentos biomédicos. Eu falei, vocês não têm interesse? Ele falou, olha, nós tivemos interesse, mas fizemos uma pesquisa e nessa pesquisa nós vimos que não haveria gente interessada. Eu falei, olha, a gente fez uma pesquisa há 4 anos atrás e mostrou que vários hospitais, várias empresas e vários técnicos que trabalham gostariam de fazer esse curso. Aí eles ficaram de reavaliar para ver o que poderia ser feito. Porque hoje nós só temos 5 escolas de formação de mão de obra técnica em equipamentos biomédicos no Brasil. E isso não atende a demanda. Se a gente tivesse uma escola aqui no Rio com uma formação boa, até mesmo quem é técnico, para pegar uma nova atribuição, ter um novo registro no sistema, acabaria fazendo, que ele aprenderia coisas novas e teria novas atribuições. Bom, Ferreira, então eu queria deixar registrado aí, já que nós vamos chegar até os órgãos governamentais, né, que seja implementado no Sistema S aí, Senai, e essa capacitação em pelo menos uma escola em cada capital, em cada região, né? Porque a gente sabe que o Senai de São Paulo tem essa formação, tem esse curso, e aqui no Rio não tem, né? E acredito que a gente sente muita falta disso, e uma escola que tem um parâmetro como um Senai da vida, ele vai realmente trazer um gabarito e uma formação adequada aí para os profissionais que estão buscando essa capacitação.
No mais, a gente vai contar aí com as iniciativas privadas também, que também estão começando a se capacitar para tentar executar esse tipo de treinamento, e aí ficamos à disposição também de estar ajudando de alguma forma. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa com relação à capacitação e captação de mão de obra? Bom, o próximo tópico que eu tinha selecionado como pauta aqui, que eu acho que é uma das dificuldades que eu tenho escutado, né, é com relação aos insumos, né? Como é que o pessoal tem reclamado bastante, principalmente com relação a filtros, a válvulas exalatórias, recondicionamento de equipamentos mais antigos. Muitos equipamentos já têm carta de fim de vida útil, outros de fim de serviço, e acaba se recorrendo a peças do mercado que você não tem tanto controle da origem, né? Alguns equipamentos que são sucatas e tem peças reaproveitadas, e aí acaba você fazendo um Frankenstein para poder colocar um equipamento funcionar. Tudo bem que depois de um banco de provas, uma certificação, você até esteja habilitado para colocar esse equipamento, mas nem tudo vai ter peça sobrevivente no mercado. E aí eu queria ouvir de vocês aí se isso é uma realidade, isso está acontecendo de verdade, ou o que a gente pode ter sugestão a ser feita para poder adquirir mais peças, né? Eu já vou adiantar aqui, né? Eu sei que hoje em dia as impressoras 3D têm desempenhado um papel fundamental aí na confecção de peças que não tem mais no mercado, mas eu não sei se é acessível para todo mundo, se em todos os lugares tem, se alguma oficina possui e se tem feito esse tipo de confecção de peça, né? E aí eu não sei, essa é a minha percepção. E aí eu queria ouvir de vocês aí se alguém tem alguma opinião a respeito. Ninguém tem alguma coisa a dizer em relação aos insumos? Você está conseguindo de boa? Bem, Adriano, a experiência que as pessoas têm me relatado é que está muito difícil conseguir os insumos. Até em conversas com pessoas do grupo, eles acham que o primeiro gargalo foi ventilador, mas o segundo gargalo vão ser os insumos, especialmente filtro, que não estão conseguindo. Em relação aos equipamentos usados, estão surgindo, o pessoal está conseguindo recuperar muito, não só o sistema montado pelo Ministério da Saúde e da Economia, mas várias engenharias clínicas, várias empresas de manutenção estão recuperando equipamentos antigos. E recuperar o equipamento antigo, tudo bem, o problema são os acessórios e às vezes treinamento, porque muitas vezes são equipamentos antigos que o pessoal que está hoje na linha de frente não tem muita experiência. E lembrar que pela a última RDC que saiu, ainda não se pode comercializar equipamento usado sem ter sido feita a reforma pelo fabricante. E a gente está vendo assim uma série de vendas de equipamentos usados que antigamente cobravam 3 mil, hoje está na faixa de 30, 40 mil, algumas coisas absurdas, e continua sendo feito comércio. Muitas vezes sem uma análise criteriosa de que realmente está seguro para o uso. Por outro lado, a gente tem vários equipamentos chineses que estão entrando no Brasil, mas são equipamentos que a gente não conhece bem, e o grande receio que todo mundo tem, e até foi discutido no webinar da SPEB, Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, depois que essa crise passar, esses ventiladores chineses, será que eles vão continuar? Será que vão virar sucata? O que pode acontecer? Outra preocupação era a parte de traqueias, mas conseguiram falar com algumas empresas que trabalham com plástico injetado para fabricar. Então, esse não vai ser um gargalo. Agora, filtro é complicado. Vou fazer uma pergunta. Vocês já tentaram, assim, como eu falei, ventilador não conheço muito, mas já tentaram ver fabricação nacional dos filtros, tentar parceria com as empresas que fabricam outro tipo de filtro? Porque, por exemplo, quando você vai trabalhar com fluxo, laminar, cabine de segurança biológica, você também usa filtro EPA, uma proporção diferenciada. Então, eu consegui, para muitos equipamentos, parceria nacional para fabricação de filtro EPA para
é a parte de segurança biológica. Eu não vejo assim, talvez possa ter algum tipo de fabricação dentro dos mesmos parâmetros. Eu até conheço algumas empresas, a gente pode conversar depois. Se você quiser, deixa o meu contato aí, a gente pode conversar depois. Alguma coisa para procurar solução. Mas existem empresas que estão trabalhando e estão com ociosidade, eu diria assim, entendeu? Agora, eu não sei se eles conseguem fabricar nas especificações, mas dentro dessa pandemia, de repente, a gente pode fazer uma avaliação com eles, entendeu? Já que eles tiveram outras soluções para outros equipamentos. Não, com certeza é muito bem-vindo e até a nível de regulamentação, né? De repente aí o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia possam vir a fazer aberturas com relação à liberação de outros fabricantes que sigam os protocolos de boas práticas de fabricação de filtros serem liberados a estar produzindo de forma a não reduzir aí a demanda, o demanda em relação ao consumo que está aumentando nesse momento. Acho bem interessante essa sugestão. Aí você pode passar para a gente depois por e-mail os contatos de algumas empresas que a gente possa estar entrando em Essa contato. empresa específica, ela já tem certificação para sala limpa, entendeu? Então, ela já faz isso já tem uma expertise muito grande. E a indicação que eu tive foi justamente de centros de referência, entendeu? Por isso que eu fui procurar ela para dar solução. Eu vou passar por e-mail. Depois, se você puder botar aqui qual e-mail eu passo, eu mando, por favor. Pode ser para a secretaria, né, Ferrari? Você confirma secretaria@beclean.org.br. É isso mesmo, né, Ferrari? Isso mesmo. Porque o que acontece? São vários grupos. O Ministério da Saúde hoje está dividido em vários grupos. A Beclean hoje ela está no apoio ao grupo da parte de ventiladores. Tem um outro grupo que está trabalhando os insumos, pega as traqueias, os filtros. Então, sempre que a gente tem alguma demanda que não é do nosso grupo, a gente encaminha para o representante do Ministério e ele encaminha para o outro grupo. Mas sua informação é ótima, vai ajudar bastante. Obrigado. Agora eu fiquei perguntando, eu trabalho com equipamento de biologia molecular também, né? Só que, cara, eu não vejo ninguém trabalhar nessa área, sabe? A parte de certificação, a parte de avaliação, liberação, cara, eu não sei qual grupo. Existe algum grupo que esteja trabalhando nessa área? Porque eu, particularmente, não conheço ninguém da parte de engenharia clínica ou algo do tipo que está fazendo o mesmo trabalho que eu, sem ser as fabricantes, entendeu? Eu também desconheço. Tem alguma sugestão para trabalhar com isso? Ou não? Eu talvez não sei se tem algum grupo, a Ferrari talvez esteja mais próximo aí, o João já não conhece, a gente pode até buscar se tem alguém trabalhando, né? Se o Ministério da Saúde ou da Economia aí já seleciona algum grupo de trabalho para estar verificando, mas realmente foge um pouco do nosso escopo, vamos dizer assim, mas está correlacionado, né? Afinal de contas, acaba sendo um equipamento classificado como e atende, vamos dizer assim, de assistência à saúde também. Acho que vale a pena verificar isso aí e te dar um retorno depois. Passa um e-mail para a gente, detalhando bem a informação, que aí a gente caminha para o Ministério da Saúde. Porque realmente eu me sinto perdido. A realidade é essa, eu me sinto perdido. E as pessoas fazem realmente de qualquer jeito as coisas. Então, fica difícil a gente trabalhar com qualidade sem ter esses outros tipos de apoio, entendeu? Às vezes eu consigo apoio nos órgãos, por exemplo, acho que eu vi você lá tem a parceria que você fez lá na Fiocruz e tal, foi bem legal. E no Inmetro eu peço muita informação lá direta, mas realmente eu não vejo assim uma união da equipe de engenharia clínica para trabalhar sobre esse assunto. Não, inclusive é interessante, passa um e-mail para a gente dizendo como deveria ser fiscalizado o seu trabalho no hospital ou o cliente. Porque o CONFEA ele vai começar a fazer agora a norma de fiscalização de hospitais,
Ele vai distribuir para todos os CREAs do país. Feito isso, os fiscais do CREA vão em todos os hospitais, clínicas, empresas de engenharia clínica, empresas de manutenção de equipamentos médicos e começar a cobrar. Só que o CREA, ele não pode avaliar o serviço, mas ele pode exigir que o serviço seja feito por uma pessoa com registro no sistema. Porque quando um hospital contrata uma empresa, um profissional que não tem registro no sistema, quem contratou é o responsável jurídico por qualquer evento adverso. Porque aquela empresa não tem registro no CREA, então não estaria hábil para fazer o serviço. Então, a gente ajudando o sistema Confea-CREA a fiscalizar, melhora o nível da segurança nos hospitais, melhora o nível das empresas de engenharia clínica e das empresas também de manutenção. Você tocou um ponto muito importante, né? Porque realmente eu tenho visto um pouco de descaso de algumas empresas quanto a essa regulamentação básica, por exemplo, tá no CREA, ter os vistos correspondentes. Só isso, para mim, já mostra que é uma importância. O outro, seguir as normas 17.025 para a questão de calibração, norma de ensaio, norma de sala limpa. Então, assim, a gente tem várias normas que elas não são sequer seguidas, entendeu? E o contratante também, ele não tem, às vezes, muito conhecimento. Eu acho que a questão da fiscalização é muito boa e eu vejo que a outra parte da Beleclin de estar fazendo treinamento, conscientização também é algo muito importante, entendeu? Eu acho que as duas partes. O treinamento, de um lado, você está qualificado, você tem que fazer. E o outro lado também fala que assim, olha, você já é qualificado, você tem que cumprir. Eu acho que essas duas pontas têm que estar muito bem ligadas. E o CREA do Rio também tem muito treinamento que faz. Eu acho que podia também incluir alguns pontos para a gente poder também repassar até para os órgãos, para os responsáveis. Deixa eu só adicionar agora, ainda nesse tópico, mas fazendo um apelo, como foi mencionado anteriormente, nós já tivemos aí uma abertura da Fiocruz, né, para fazer o nosso polo, vamos dizer assim, carioca, de manutenção de ventiladores pulmonares, mas nós estamos buscando, tendo dificuldade, né, ainda nesse tópico, de recrutar mão de obra voluntária que queira participar. Se nós conseguirmos seguir o modelo que foi feito aí lá em Resende e na Bahia, de ter uma empresa que queira, vamos dizer assim, ceder um dia de trabalho ou então fazer uma parceria de divulgação e queira indicar, é muito bem-vindo nesse momento. Eu acho que o mais difícil nós já conseguimos, né, que é ter um local para concentrar e um espaço físico para poder desenvolver esse trabalho. Agora, a parte de buscar voluntários ou empresas que queiram fazer a parceria está sendo um pouco mais, vamos dizer assim, complicado. Então, aqui para esse grupo. Eu me coloco à disposição, posso ceder um colaborador meu. Obrigado, Lahane. Bom, pessoal, então aqui... o Polo vai ficar ali na Fiocruz lá com o pessoal lá, né? Vai ficar por ali, né? Confirma, Ferrelli, se é ali Manguinhos? É o Polo ali... porque ali porque tem dois. Ali tem dois. Acho que você foi pela foto, foi lá na parte do IOC, entendeu? Porque tem Manguinhos e tem o IOC. Eu acho que você foi no IOC. O IOC ali eu sei onde é, ali no... Eu sei. Não, beleza, porque eu também posso, ainda mais que eu conheço o pessoal lá, eu posso ir lá também dar um apoio, auxiliar nos dias que tiver mais... Que vocês mandem pelo meio da secretaria vou mandar. nome, os dados, para eles poderem fazer o sistema de cadastro e liberação de acesso. Bom, excelente. Obrigado, Lahane. Obrigado, Vinícius, aí pela sessão aí de tempo e de mão de obra aí. Será muito bem-vinda e que fique registrado aqui o nome de vocês aí para a posteridade como forma de agradecimento. Nós estamos passando aqui de 1 hora na nossa videoconferência. Eu já passei por todas as pautas que eu tinha deixado separado aqui para ouvir de vocês. Mas fiquem abertos a esses que têm alguma pauta que eu não tenha mencionado, alguma dificuldade, alguma sugestão que vocês tenham passado.
Eu deixo aberto esses minutos aí, depois o Ferrari pode nos atualizar o que tem sido feito aí a nível nacional da Beclean, e a gente vai para os minutos finais aí da conferência. Alguém tem alguma outra pauta que queira colocar em plenário aqui, de forma que a gente possa estar levando essa informação lá para os órgãos governamentais? Eu acredito que a gente até passou aqui por todas as dificuldades, né? Ferrelli, quer atualizar a gente aí com relação aos últimos acontecimentos a nível nacional da Beclean, como é que tem sido? Bem, a gente tem apoiado o Ministério da Economia e da Saúde, com as montadoras e com o Senai. A gente cadastra os voluntários, analisa o perfil e encaminha para as montadoras e encaminha para o Ministério da Economia, e o Ministério da Economia faz o contato. A gente faz isso até para fazer um pré-filtro, para evitar que apareça algum aventureiro ou alguém que não tenha a mínima condição e vai. Então, a gente só indica pessoas que realmente a gente conhece e acredita. Então, hoje, esse processo está caminhando bem. Já são 198 equipamentos reparados, que foram devolvidos. A parte de peças, o Ministério da Economia está vendo recursos para poder comprar e colocar. Às vezes aparecem alguns equipamentos que são complicados, tipo apareceu um que só tinha carcaça, mais nada. Então esse não teve jeito. E a gente está ajudando e o processo está se expandindo. Algumas unidades estão entrando, ainda estão entrando. A gente vai ter a Fiocruz iniciando, a gente vai passar a primeira lista de voluntários para eles, para poder começar. Senai Goiânia, Senai Amazonas, e vários outros estão entrando. Os Senais que estão com melhor resultado hoje é o Senai da Bahia, que é a Cimatec, que já tem professores lá que são engenheiros clínicos, a Beclean Bahia está lá ajudando. O Senai São Paulo, que tem o curso de equipamentos médicos, e a Beclean São Paulo também está lá apoiando. As montadoras, a maior parte nós conseguimos empresas que estão fazendo trabalho voluntário de calibração e segurança elétrica. Estamos também ajudando algumas outras demandas do Ministério. O nome da engenharia clínica nunca esteve tão em voga. Surgiram vários interessados, então até o final do ano devem aparecer no mínimo 4 regionais novos. Estamos reformulando o processo de apoio às regionais. E estamos também vendo uma forma de acelerar o reconhecimento da profissão de engenharia clínica, que é a nossa meta, mas para isso a gente precisa de mais associados. A gente já está com um projeto praticamente pronto, e assim que estiver pronto, a gente vai começar uma campanha para reconhecimento da profissão. Reconhecer a profissão de engenharia clínica, aí nós temos força para lutar e fiscalizar, tanto para os engenheiros, quanto para o tecnólogo, quanto para os técnicos. E moralizar, de certa forma, permitindo que somente as empresas que trabalham com qualidade se mantenham no mercado. Estamos também com um projeto com a Arquimedes, que tem a faculdade Arquimedes, cursos online, que a gente incentiva. Teve uma boa aceitação no Brasil e na África, nos países de língua portuguesa. Associado da Beclean tem desconto nos cursos. Estamos vendo ideias de outros projetos também. Iniciamos um contato com o CFT, que é a ideia até ver como a gente consegue montar um curso técnico nos biomédicos em cada estado, para poder melhorar a mão de obra e formar mão de obra também. Temos também, em termos internacionais, o Brasil, pela Beclean, está tendo um desempenho muito bom.
Teve uma pesquisa que foi realizada, 60% das respostas vieram do Brasil. O pessoal ficou impressionado. Todos os eventos importantes que estão tendo, a Beclean está repassando e todos os brasileiros estão apoiando, estão assistindo. Nós criamos também um canal no Telegram só para falar do Covid, aberto a associados, não associados, fisioterapeutas. Quem tiver interesse em participar, montamos uma página do blog com toda a documentação que a gente tem captado no Brasil e no exterior, para facilitar o acesso. Procuramos também esse grupo de atendimento e eles colocaram lá também engenharia clínica, para as pessoas ligarem, conversarem. É um serviço gratuito. Soubemos que a Ipiranga estava dando desconto para os profissionais da área médica e entramos em contato para ver se a gente conseguia fazer um convênio para estender aos engenheiros, tecnólogos que trabalham na área da saúde. Isso foi há 2 semanas. Mandamos a documentação. Há 1 semana atrás, eles falaram que estavam analisando. Semana que vem, a gente vai entrar em contato de novo para ver se consegue estender esse desconto para quem trabalha na área. Estamos muito preocupados com a contaminação dos técnicos que trabalham na linha de frente, porque temos receio que possa colapsar os serviços de engenharia clínica existentes, tanto os dos hospitais quanto os terceirizados. Então, temos reforçado muito o uso de EPIs. Devemos começar com alguns webinars sobre essa parte de segurança também. A Equipacare atendeu uma solicitação nossa e liberou os vídeos que ela fez internos. E tem até um ator, o professor Adriano, né, participando dos vídeos. Que também teve uma aceitação muito boa. A gente agradece muito a Equipacare e ao Adriano também. E estamos buscando assim novas soluções. Tudo que a gente puder fazer para ajudar nessa crise, a gente quer fazer. E a gente está buscando o apoio de todos. Nesse momento, não nos preocupa saber se a pessoa é associado, se não é associado. O que importa é que a gente tenha um voluntário para ajudar nessa pandemia. Porque a gente nunca sabe quem pode ser o próximo contaminado. Pode ser qualquer um de nós precisar de um ventilador. Então, a gente tem feito isso, temos conversado também com pessoas no exterior, temos acompanhado de próximo a situação da Itália, temos conversado muito com o pessoal da Argentina, de toda a América Latina, também com a American College nos Estados Unidos. A American College, diariamente, um dos pesquisadores coloca um quadro de como está a evolução, a gente atualiza com os dados do Brasil. E eu acredito que agora, para quem atua na área, é o momento melhor para a gente se unir, fazer um bom trabalho, para conseguir valorizar a profissão, obter o reconhecimento legal dela, porque, para quem não sabe, a engenharia clínica, a gente tentou regularizar a profissão via o sistema CONFEA-CREA, mas o CONFEA-CREA só regulariza o que vem de graduação. Se a gente abrir uma graduação em engenharia clínica, no dia seguinte está reconhecido. Só que uma graduação muito específica é problemática, porque limita o seu nicho de mercado. Se aquele nicho vai mal, é que nem aconteceu com o pessoal da engenharia de petróleo. Petróleo quebrou no Rio de Janeiro, o pessoal eu conheço gente que está 5, 6 anos desempregado. Então, a gente não tem essa visão de que vamos criar uma graduação. Tem algumas pessoas que defendem, tem até argumentos interessantes, mas no momento a melhor solução é fazer igual que foi feito com segurança do trabalho. Fazer um projeto de lei, termos bastante associados e apresentar esse projeto, mostrando quantas pessoas eles representam. E aí, regularizando, reconhecendo a área, a gente consegue depois, passo a passo, uma série de benefícios. Em relação ao sistema CONFEA-CREA, até 2021, a ordem era fiscalizar todos os hospitais do Brasil. Com o Covid, isso foi um pouco adiado.
mas ontem eu recebi um convite para fazer parte do grupo que vai fazer uma nota técnica de fiscalização para mandar para todos os CREAs. Se vocês tiverem sugestões do que tem que ser fiscalizado, serão bem-vindas. Eu vou levar para esse grupo. E a ideia é que todos os CREAs tenham essa nota e comecem a fiscalizar. Para vocês verem, em São Paulo, quando iniciou o processo que eu participei, eles fizeram uma fiscalização só para ter uma análise de dados. Nenhum hospital estava 100%. Aí eles foram, conversaram. Depois disso, abriu um mercado absurdo para engenheiro. Só um bairro lá em São Paulo, que tinha uns 3 hospitais, contratou mais de 10 engenheiros. Esse contrata engenheiro, contrata técnico, contrata tecnólogo, vai puxando, porque engenharia clínica é trabalho de equipe. Não adianta ter só o engenheiro se não tiver um grupo de técnicos e o tecnólogo. Então, abriu muita vaga, muita gente foi contratada por causa disso. A mesma coisa, eu acredito que vai acontecer no resto do país. Reconhecendo a profissão, vão se contratar profissionais. E tendo a fiscalização, vão se contratar profissionais. Não só para engenharia clínica, mas para todas as áreas de saúde hospitalar. Refrigeração, laboratório, para tudo. Então, a gente tem feito esse trabalho. Temos tido muito apoio das regionais existentes, do Adriano, no Rio, do Alfredo, na Bahia, em São Paulo, do Bruno Roma, e agora surgiram várias outras pessoas que estão motivando também as regionais para poder ajudar. Então, a gente tem trabalhado bastante. Praticamente hoje, a diretoria da Beclin está só voltada para esse processo de combate à pandemia e a parte jurídica de organizar uma forma de reconhecer a profissão. E estamos caminhando, né? Graças a todos os apoiadores e associados. E nesse momento, graças a todo mundo, a gente está conseguindo fazer a diferença. Graças ao serviço voluntário, ao apoio das pessoas, dos profissionais, das empresas. O sistema Senai reconhece, as montadoras reconhecem, e o Ministério da Saúde e da Economia também elogiaram muito. Então, isso aí é uma vitória de todos nós e a gente aproveitar essa onda e mostrar o nosso valor. Acho que é praticamente isso. Tem uma série de outras coisas, mas agora sim eu não me recordo. Obrigado, Ferrelli, pela atualização. Bom, pessoal, vamos chegando ao final aqui da nossa videoconferência. Eu acho que atendeu a expectativa que nós tínhamos programados. Agradecer a todos vocês mais uma vez pela presença e disponibilidade aí numa sexta-feira. Tá certo que nem pode falar mais sextou, né? Que tá todo mundo de quarentena, então vamos ficar em casa mesmo se protegendo. Mas isso vai passar. Quando passar, a gente marca aí um encontro real, né? Vamos dizer, pessoal, né? Fazer não uma videoconferência, mas uma conferência presencial. E aí sim a gente vai poder, além de conferenciar, de repente confraternizar também. Mais uma vez, obrigado. E a gente segue falando aí. E, Adriano, só falar para o pessoal para a gente tirar a foto oficial. Então, aqui mesmo? Isso. Pô, pessoal, tem um pessoal que não quis colocar a imagem, né? As meninas aí acho que ficaram um tanto quanto tímidas, mas o nome de vocês está aparecendo ali. Aí sim. Tem o Gustavo, o Pedro também ficaram como ouvintes, mas está registrada a presença de vocês aqui. Agradeço de qualquer forma. E se quiserem mostrar também aí, habilitar a câmera de vocês, vai ser muito bem-vindo. Então, preparem aí. Então. Façam a pose, aquele sorriso. Deixa eu ver se a foto ficou boa. Perfeito. Já tem a foto oficial. Ótimo. Agradeço a todos vocês. E essa reunião ela foi gravada e a gente vai disponibilizar depois para quem quiser ouvir. E a gente vai fazer um resumo e mandar para o pessoal do Ministério para eles verem o que as pessoas do Estado do Rio de Janeiro pensam a respeito de tudo que está acontecendo. Agradeço a todos aí o apoio, agradeço ao Adriano por todo o seu empenho em frente à regional, por tudo que tem feito. E que precisarem podem contar conosco.
Adriano? Ok, pessoal. Então, me despeço mais uma vez e seguimos falando aí. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.